Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. É com imenso prazer que trago mais um tema para a nossa reflexão. Reflexão essa que nos traz muita paz, muita calma em nosso coração. Nesse momento tão conturbado em que passamos. Esses momentos de introspecção, de reflexão das palavras de Jesus, nos ensinamentos que ele nos trouxe, nos traz a calma para enfrentar o dia a dia. Certos de que Ele sempre está conosco, como Ele mesmo disse, quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E assim iniciamos o estudo de hoje, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Pedi e Obtereis. O tema de hoje é nos itens 16 e 17, preces inteligíveis. Antes de entrar no tema propriamente dito, a gente precisa, antes de tudo, entender um pouco o que é a prece. A prece é um ato de adoração. Seria pensar em Deus, comunicar com Deus, conectar-se a Ele. É o primeiro item do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiramente, ela é esse ato de adoração. Ela também pode ser uma invocação, ou seja, a gente entra em pensamento com o ser a quem a gente dirige essa oração, essa prece. Então nós podemos nos conectar com pessoas que já não estão mais aqui conosco, ou pessoas que estão encarnadas, mas que estão longe. Podemos dirigir pensamentos bons para eles. Podemos também propor 3 coisas para a prece, que é louvar, pedir e agradecer. Pedir, a gente pede muito. Como seres imperfeitos, a gente está sempre pedindo, achamos muitas vezes também que tudo que nós temos não é o suficiente, e esquecemos de agradecer. Precisamos agradecer mais por tudo que temos, inclusive as coisas ruins, que elas são elementos, são princípios que Deus nos coloca para a nossa educação, para o nosso aprimoramento espiritual. A importância da prece, através dela a gente obtém ajuda dos bons espíritos. Ajuda para que eles nos sustentem nas nossas boas atitudes. Então uma prece a gente pode pedir para que eles nos amparem, nos orientem nas boas atitudes, inspirar boas ideias, desviar de si os males. Então tirai os males dos nossos caminhos. Nós podemos pedir. Todos nós temos nosso anjo guardião, e ele está ali de prontidão para nos ajudar. Basta pedirmos. Então, uma oração para o nosso anjo guardião, pedindo essa força toda, ele vai sempre estar a postos. E assim a gente adquire uma força moral para vencer as nossas dificuldades. A gente vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se a gente se afastou dele. Então está no pensamento o poder da prece. Então a prece, ela não vai depender de palavra e nem do momento que ela é feita. A gente pode fazer a prece em silêncio, somente com o nosso pensamento, e em qualquer lugar em que nós estejamos, nós podemos fazer a prece. O pensamento é quem define a qualidade dos fluidos.
Esse fluido, ele recebe da vontade um impulso, que é o veículo do pensamento. É como o ar é o veículo do som. Então, através desse veículo do pensamento, as nossas orações, as nossas preces chegam à pessoa que a gente está orando. A prece, para ela ser inteligível, ela precisa estar associada a uma ideia. Então, se o que não é compreendido não pode tocar o coração. Então a gente precisa ter essa prece inteligível. Cada palavra precisa revelar uma ideia. Não existe uma fórmula para uma prece, mas sim os bons pensamentos, boas intenções. E precisa ter essa ideia associada. Então precisa ter uma compreensão. Assim como a fé funciona da mesma forma. Ou seja, aquilo que eu não conheço, eu não confio. Então, para que eu tenha uma fé em algo, eu preciso conhecer aquilo. Então, para eu ter uma fé robusta, uma fé verdadeira, eu preciso conhecer do que eu tô querendo, conhecer Jesus, conhecer os seus ensinamentos. Através desses ensinamentos, nós vamos ganhar essa confiança nele, de que ele está sempre olhando por nós. Eu vou ler aqui uma passagem que vai ilustrar bem o que seria o poder dessa fé, o poder da prece, desses fluidos que tanto a gente fala e o poder que eles têm sobre as doenças, a cura delas. Porque nós sabemos, as doenças, elas iniciam-se de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, ter bons pensamentos, orar sempre, isso vai ajudar a mudar o nosso padrão vibratório, mudar os nossos fluidos e assim nos curarmos de todas as nossas enfermidades. Essa passagem é a passagem da cura da mulher hemorroíça. Ela está em Mateus, no capítulo 9, versículo 20 a 22. E ele diz assim: Eis que uma mulher que já fazia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e que gastara com remédios todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe na orla do manto, porque dizia: Se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E logo estacou o fluxo de sangue e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertaram, te oprimiram, e dizes: Quem me tocou? Mas disse Jesus: Alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. Prostou-se diante dele e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. Disse-lhe ele: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então essa passagem ela é muito interessante porque ela fala justamente do poder da fé, do poder da oração e poder dos fluidos. O fluido de Jesus, onde a fé dessa mulher de que ela seria curada, e mesmo Jesus que sentiu que esses fluidos, esses bons fluidos saíram dele e o curaram. Esse seria o mesmo processo de um passe espiritual, o passe da casa espírita. Quando nós fazemos a oração em nome do amigo que está precisando de uma ajuda,
e este recebe através dos bons pensamentos, através da prece dirigida a ele. Então, com esses ensinamentos de Jesus, eu encerro o tema de hoje. Espero que todos tenham um excelente final de semana, que possam abrandar seus corações com essas reflexões e que tudo tenha um motivo e logo estaremos todos juntos reunidos na nossa casa espírita. Podemos conviver com os nossos amigos e estaremos em paz. Vamos acalmar o nosso coração. Fiquem com Deus. Muito obrigado.